Amém, irmãos. Graças e paz de Jesus a todos. Feliz por estar aqui, por essa oportunidade de celebrar a Jesus, de celebrar o nosso Deus. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. O Senhor Jesus, esse nome que está acima de todo, sobre todo nome, Ele é digno de receber. Você que nos acompanha aí pela internet, que você seja abençoado pela palavra de Deus ministrada nessa noite, que alcance o seu coração. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Nós leremos do versículo de número 25 ao versículo de número 35. Evangelho segundo escreveu Lucas. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu preciso fazer dessa oportunidade também uma oportunidade de agradecimento a essa igreja, a essa comunidade, pelas orações. Não são poucos os dias em que eu e esposa acordamos pela manhã, por ocasião da sua gravidez, e tem lá a mensagem de gente orando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e nos lembrando: olha, eu estou orando por vocês. Eu estou orando pela filha de vocês. E isso é ser abençoado. Então eu me sinto muito abençoado por ter os irmãos que eu tenho, por fazer parte dessa comunidade. Agradeço em especial a família pastoral dessa igreja, pastor Celso, irmã Débora, que nos acolheram, que nos pastorearam durante esse período. Pastor Reuel, muito obrigado pela amizade, pelo pastoreio. Eu fico constrangido com a maneira que, ao passar por você no corredor, você pergunta: como é que você está? E logo depois: e como está a Maria Alice? E você não sabe, mas é a maneira de Deus dizer para mim: está tudo bem com a Maria, pode descansar, está tudo bem com ela. Através da pergunta que você faz, é Deus dizendo para mim: está tudo bem. Não é uma pergunta, é uma afirmação de Deus. Então, glória a Deus por isso. Meu coração se alegra, nossa família está feliz, e provavelmente a próxima vez que a Keren estiver aqui, nós estaremos com a Maria Liz nos braços. Então a gente glorifica ao Senhor. Irá nascer semana que vem, no dia 26, mais um pouco seria natalina. Dia 26 ela estará conosco, e nós nos alegraremos no Senhor. Amém? Essa história é uma história que eu amo muito, a história de Lucas, capítulo 2, versículo 25. É a história sobre o Natal que mais me afeta emocionalmente. A história de Simeão e da profetisa Ana. Porque, como li alguém comentando esse texto, esse Simeão que aqui aparece é quase da ordem de Melquisedeque. Ele só aparece aqui e desaparece completamente da Escritura. É gente de, aos nossos olhos, a nossa leitura, de menor calibre na narrativa bíblica. É gente que aparece e logo desaparece. É gente como nós, que não tem lá muita relevância diante de tanta gente grande que o Senhor usou ao longo da história, mas por vez ou outra o Senhor abre uma janelinha para nós e ali aparece a nossa face, na história que Deus está contando através da minha vida e da sua vida. Então vamos ler o texto, a história de Simeão. Diz assim a palavra do Senhor: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe:
Este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Rogamos, ó Senhor, que o teu Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Ministra a nossa alma, ó Deus, que essa porção da palavra nos alimente nessa noite. Oramos a ti assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Essa era a esperança de Israel. O Messias haveria de vir para consolar, salvar, fazer justiça, restaurar a ordem, restaurar a glória de Israel, a glória de Sião, de Judá. Diante de todos os sofrimentos que esse povo passou, que essa gente enfrentou até esse dia em que Cristo Jesus nasceu, todas as ofensas, o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, ele tinha essa esperança, ele desejava ardentemente o dia em que as profecias acerca do Messias de Deus iriam se cumprir. O dia que o texto sagrado iria se tornar claro diante dos olhos dessa gente, trazendo a realidade do Messias, aquele que iria restaurar a sorte de Israel, trazer justiça e trazer também o juízo de Deus. E para nós que somos cristãos, essas profecias também são muito caras, muito preciosas, porque nós sabemos que cada uma delas fazem menção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, por exemplo, fala do seu nome e das características do seu governo, quando vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O mesmo profeta Isaías também, no capítulo 7, versículo 14, vai dizer que, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel, trazendo assim a realidade profética do seu nascimento virginal. Miqueias capítulo 5, versículo 2 também afirma que o Messias seria nascido em Belém, seria um belemita, quando vai dizer, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Isaías 11:1 também vai dizer que o Messias seria descendente da casa de Davi, da casa real de Davi, quando vai dizer que brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Então todas essas profecias, todas essas promessas bíblicas, afirmações acerca de Jesus, do Messias, elas se cumprem na vida do nosso Senhor. As profecias são um fundamento da esperança. Aquilo que nós lemos e que falam acerca de Jesus Cristo e do seu ministério messiânico são os fundamentos da nossa esperança. São onde os pés daqueles que creem descansam da sua jornada de fé. Mas em contrapartida a essa realidade maravilhosa e profética acerca do nascimento de Jesus, nós temos também o outro lado da história, os algores, as dificuldades, os sofrimentos que esse povo passou e enfrentou até que Jesus nascesse, até que o Messias viesse, até que ele chegasse ao mundo. Por exemplo, uma realidade histórica que é profundamente marcante na história de Israel, no período helenístico, do domínio grego, por volta ali do ano 164 ao ano 168 a.C., Antíoco Epifânio cometeu o que é chamado de a grande profanação. Este homem sacrificou no altar do templo em Jerusalém um porco, como ofensa a esse povo. Cancelou as festas judaicas, proibiu a guarda do sábado, proibiu a circuncisão e estabeleceu nesse mesmo templo de adoração ao Deus vivo, institucionalizou o culto a Zeus, uma divindade grega. Essa ofensa
então, nesse período interbíblico, se você tem uma Bíblia mais antiga, você vai ver que existem algumas páginas em branco. É exatamente esse período em que acontece essa dominação helenista, essa grande ofensa, essa grande profanação, que tem ali 100, 200 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E para quem lida com história sabe que 100, 200 anos é ontem, é logo ali, como diriam os mineiros. Está ainda muito viva, tendo em vista ainda que pós o período helenista, os romanos vêm sobre Israel e transformam essa região em uma província romana. Então, novamente, uma dominação estrangeira sobre essa região. Então, esse povo, o verdadeiro israelita, ele aguarda, ele espera a chegada do Messias. E o texto, então, traz essa realidade. E Simeão aqui representa fielmente como Israel deveria se portar diante da manifestação do Messias. Como o povo de Israel, enquanto nação, deveria se comportar diante da manifestação do Messias, tendo em vista que João capítulo 1 vai afirmar que ele foi rejeitado pelos seus. Os judeus de seu tempo. Então, quando falamos de Simeão e de Natal, como nós estamos nesse período festivo e comemorativo, onde a nossa igreja está aí, efervescente nos musicais, muita gente ouvindo falar de Jesus, através das canções, através das pregações. Então, hoje nós vamos falar disso novamente, mais uma vez de Natal. Porque é período de Natal. E quando eu penso na vida de Simeão, a gente pensa em esperança. Mas a esperança de Simeão possui particularidades, a fé de Simeão possui algumas particularidades que eu gostaria de pensar com você, que nos acompanha aí pela internet, e você, querido irmão, que está aqui nessa noite. É que essa fé de Simeão, a esperança de Simeão, em primeiro lugar, afeta a sua subjetividade. O que é afetar a sua subjetividade? Afeta a sua vida, a sua particularidade. Simeão é um homem profundamente afetado pela confiança e pela fé nas profecias bíblicas, naquilo que o texto sagrado diz. É uma devoção absurda. É uma devoção que nos constrange. Porque a nossa fé em Deus, ela precisa se traduzir em busca de Deus. A nossa confiança no Senhor precisa se traduzir em busca pelo Senhor. Porque a nossa fé em Cristo não é uma equação cujo resultado é zero. A nossa fé em Cristo não é uma conta que entregará saldos negativos no seu resultado. A fé nos conduzirá a resultados inevitáveis, por exemplo, uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de busca pela santidade. Porque essa fé que nós temos no Senhor, ela não é impessoal, ela não pode ser uma fé terceirizada. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, como o salmista no Salmo de número 23, como o salmista, ele pessoaliza a sua relação com Deus, como ele é íntimo do Deus a qual ele agora escreve essa poesia, essa oração, quando ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. É pessoal, é íntimo, é particular. Eu costumo compartilhar com a família, quando nós estamos lá conversando sobre a Bíblia, que às vezes a gente diz, o Senhor nosso Deus, e glória a Deus por isso, porque o Senhor é nosso Deus, mas a gente precisa orar e ter cuidado para não cair na tirania do nosso, porque muitas vezes o Deus que é nosso, ele não é meu, porque a minha fé está diluída na coletividade, e pensar dessa maneira significa que eu me alimento das experiências que os outros têm com o Senhor, mas na verdade esse Deus que é nosso não é meu. Você compreende isso? É por isso que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. É pessoal. Ele é o meu Deus pessoal. Eu me relaciono com Ele quando eu oro, eu me relaciono com Ele quando eu leio a palavra de Deus. A fé nos afeta no relacionamento com o mundo, por exemplo.
Lá em 1 João 2,15 está escrito: não ameis o mundo. Afeta a nossa relação com o mundo, a maneira que a gente lida com o mundo, com as coisas do mundo. Não ameis o mundo. A fé nos afeta nos nossos relacionamentos com as pessoas. Lá em Marcos 12,31 está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é o caminho relacional da igreja e daquele que serve a Deus. Nós nos relacionamos com as pessoas não por interesse, não pelo resultado que isso irá causar, não por benefício. Nós nos relacionamos com as pessoas na justa medida no amor que Cristo derramou sobre nós. E a fé nos afeta na nossa espiritualidade. Lá em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 e 16, vai dizer: sede santos como eu sou santo. É uma fé que nos afeta, é uma chuva que quando cai sobre nós, nos molha. É isso que Simeão está dizendo, porque ele aguarda a chegada do Messias, mas a Bíblia vai dizer que ele era homem justo e temente a Deus, aguardando a consolação de Israel. Ou seja, ele crê no Messias, e por isso busca ter uma vida de justiça e de temor a Deus, porque se ele crê no Messias, mas a vida dele não altera em nada com isso, é uma fé infértil, é uma fé inerte, é uma fé improdutiva. Então essa é a primeira lição de Simeão, que a esperança ela precisa afetar a maneira como nós encaramos e como nós conduzimos a nossa vida. Porque essa fé, ela nos afeta profundamente. E essa é a esperança de Simeão. A esperança de Simeão afeta a vida diária de Simeão. Ele procura viver de maneira reta, de maneira piedosa e de maneira justa diante do Senhor. Em segundo lugar, e a reflexão dessa noite será bem breve, a esperança de Simeão era uma esperança de relacionamento. O texto lendo sugere que Simeão era um homem extremamente piedoso. E a piedade dele está descrita aqui em pelo menos 3 níveis, da minha leitura que faço do texto. Os 3 níveis de relacionamento com o Espírito Santo estão na vida de Simeão. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo estava sobre ele. E por que estava sobre ele? Porque ainda aqui é a dinâmica de funcionamento do Espírito aos moldes do Antigo Testamento. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Habitação. Simeão era a habitação do Espírito, assim como nós somos. Trazendo para a aplicação neotestamentária. Habitação. O Espírito Santo de Deus estava sobre Simeão. Isso significa unção e aliança com o Senhor. Simeão tinha uma aliança com Deus. O Espírito estava sobre ele. Simeão tinha relacionamento com o Senhor. Olha o que vai dizer o texto. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo de Deus. O Espírito Santo de Deus falava com ele. Isso é relacionamento. O Espírito Santo de Deus falava com Simeão. Mas não somente falava, como Simeão obedecia o que o Espírito Santo de Deus falava. Porque o texto vai dizer que ele, pelo Espírito, foi levado ao templo. Então, Simeão era habitação, Simeão tinha um relacionamento com o Espírito Santo e Simeão obedecia ao Espírito Santo. Um homem em estado de rendição ao Senhor, aguardando a chegada do Messias. Simeão ouvia a voz do Senhor. Então, Simeão tinha um tipo de esperança que não era aquela esperança sem fundamentos. Uma esperança que não é alimentada. Porque a nossa esperança, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser provocada. E como ela é provocada? Com relacionamento com Deus, através da leitura da palavra e através de uma vida piedosa de oração. Simeão tinha uma vida e uma esperança alimentada pelo Espírito Santo de Deus. Habitação, relacionamento e obediência. Era a maneira que Simeão se relacionava
com o Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, a esperança de Simeão era uma certeza. Olha o que vai dizer o versículo de número 28 e 29. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Você imagine a cena. Um homem piedoso, de vida piedosa. A palavra esperar aqui, aguardar, é esperar com confiança, com diligência, com expectativa. Não é uma espera de quando a gente vai lá no supermercado e a fila da carne está grande, você pega uma senha e vai fazer outra coisa. Não é uma espera descompromissada. Havia uma ansiedade, uma expectativa em Simeão de que o Messias iria se revelar. E o Espírito havia dito a ele: você não irá morrer sem antes ver o Messias de Deus. Era uma espera ansiosa. Você imagina como esse homem vivia, indo ao templo, praticar a sua religião, a sua fé, andando pelas ruas, com aquele pensamento na cabeça: quem será o Messias? Onde ele estará? Já está entre nós, já nasceu, já é um homem adulto. Quem será o Messias? Essa era a esperança do coração desse homem. Uma espera com expectativa, não uma espera descompromissada. E a prova disso é que quando, lá no Salmo de número 126, a gente sabe o que é espera, o que é esperar ardentemente uma coisa, uma ação do Senhor, um milagre do Senhor, a providência do Senhor. Lá no Salmo de número 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor fez, quando o Senhor trouxe essa gente, o seu povo, de volta do cativeiro, trouxe de volta para a sua terra, para ajudar, eles ficaram como quem sonha. Eu imagino Simeão ficando como quem sonha, porque aquilo que o Espírito Santo de Deus disse que aconteceria, de fato aconteceu. E a reação de Simeão não poderia ser outra. A palavra de Deus vai dizer que ele louva o Senhor, no versículo de número 28. Louvar ao Senhor é elogiar ao Senhor, é dizer aquilo que Ele é, adorá-lo na beleza da sua santidade, louvar o Senhor, júbilo, alegria. Eu não imagino Simeão tomando o Messias nos braços, tendo uma expressão depreciativa diante daquilo que ele está vendo. Então ele louva o Senhor. Gosto muito do texto de Sofonias 3,14, que vai dizer: canta alegremente, ó filha de Sião. Transforma em júbilo. Regozija-se, exulta de todo o teu coração. A alegria diante daquilo que o Senhor está fazendo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, do capítulo 4, versículo 4, também vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Novamente digo a vocês, regozijai-vos. O resultado da esperança de Simeão, primeiro, é louvor. Da concretização da esperança, é louvor, é júbilo, é alegria. E em segundo lugar, essa esperança, a concretização dessa esperança, é um sentimento de plena satisfação em Deus. Quando ele vai dizer: Senhor, despedes teu servo em paz. Eu já vi o que eu precisava ver da vida. Eu já vi o Messias, eu vi o Salvador do mundo. Eu estou com os meus olhos postos nas promessas que o Senhor mesmo fez a Israel. Eis aqui o Messias. Plena satisfação em Deus.
Quando Simeão olha para Jesus, ele se sente realizado, ele se sente pleno, ele se sente completo. Eu gosto muito do pensamento de John Piper acerca disso, de que nós precisamos encontrar essa satisfação em Deus, que Deus é suficiente para nos satisfazer. Cristo é suficiente. Essa satisfação plena só é encontrada em Jesus Cristo, no nosso Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, a esperança de Simeão se concretiza em uma certeza de salvação. Quando Simeão olha para Jesus, para o Messias, ele afirma: os meus olhos viram a salvação. Isso é certeza, convicção de que aquilo que Deus havia dito a ele estava se cumprindo, certeza de salvação. E para encerrar a reflexão dessa noite, eu preciso perguntar a você que está aqui nessa noite e você que nos ouve pela internet: a história do nascimento de Jesus afeta a sua vida? Como essa realidade maravilhosa, profunda, única, sem igual, afeta a sua vida diária? Porque chega esse período do ano, é uma correria sem fim. A gente está preocupado em dar presentes, e é bom dar presentes. Alguns estão ansiosos em receber presentes, e é bom receber presentes. E não há nada de errado em celebrar com a família, e não há nada de errado estar diante de uma mesa farta, e não há nada de errado em fazer aquilo que se pode por quem a gente ama. Mas a história do nascimento de Jesus afeta a sua vida, porque essa história do Messias vindo ao mundo afetou profundamente a vida de Simeão. Simeão era um homem afetado pela realidade de que Jesus veio ao mundo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse um pouco no que eu vou te dizer agora. Natal é tempo de perdão. Cristo é o perdão de Deus entregue a nós como presente. Será que já não é tempo de nós, como crentes em Jesus, perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, que você está trazendo ela até aqui esse ano, até o dia de hoje, até o dia 18 de dezembro? Será que não é uma oportunidade da gente ajustar os ponteiros da nossa vida? De perdoar o pai, de perdoar a mãe, de ser afetado pela história do Natal? Será que já não é hora de a gente deixar ir embora, entregar a Jesus os sentimentos negativos que nos afetam e aproveitar essa época do ano em que a gente fala tanto disso e dizer: Jesus, assim como Simeão, eu olhei em teus olhos pela fé e nada do que me aconteceu até aqui na minha vida me afeta mais do que a realidade de que eu vi a salvação. Eu estive diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus me revelou que Jesus Cristo não é um mártir, não é um ativista social. O Espírito Santo de Deus nos revelou que Jesus Cristo não era um homem comum, não era um profeta apenas, que Jesus Cristo não era um grande sábio, mas que Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus. Então, nesse clima de Natal que nós estamos, eu gostaria que você orasse e entregasse as suas dores, as suas dificuldades, como oferta ao Messias de Deus, dizendo: eis aqui, Senhor, eu abro mão
para que a minha família tenha paz. Eu vou pedir perdão para que a minha família se assente toda em uma mesa só nesse final de ano, para que não haja várias mesas. Eu vou ligar, eu vou fazer o contato que eu preciso, ou eu vou liberar o perdão que precisa ser liberado, porque, irmãos, Jesus nasceu no nosso coração. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Gostaria de convidar o pastor Roel para estar fazendo esse momento de oração. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, nós vamos orar nesse momento, pedindo que de fato essa mensagem de salvação que nos alcançou, afete a nossa vida, mude a disposição do nosso coração e nos ajude a dar passos necessários. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque assim como Simeão viu a salvação do Senhor há tanto tempo atrás, nós também vimos a glória do Teu Filho, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, Pai. E à luz disso, nós precisamos ser tocados e transformados, Pai. Que a realidade do nascimento de Cristo, que nós comemoramos nesse mês, não seja apenas uma alegria vazia, não seja apenas uma teoria, algo da boca para fora, mas que de fato essa realidade do nascimento de Jesus transforme os nossos corações e nos leve a mudanças necessárias, Pai. Nos leve a liberar perdão quando necessário, nos leve a aceitar pedidos de perdão, de reconciliação, para que de fato nós possamos viver, nós possamos experimentar aquilo que Cristo veio trazer a este mundo, Pai. Agora que nós chegamos ao final deste culto, nosso pedido para o Senhor é que o Senhor não permita que nada roube a semente que foi plantada, a semente que foi anunciada, mas que pelo contrário saiamos daqui pensativos, meditando nos nossos corações a respeito daquilo que o Senhor nos comunicou e que possamos dar passos concretos, Pai, no sentido de fazer manifesto o Teu reino nesse mundo, Pai. Nos ajuda a dar aqueles passos difíceis, mas que em tudo o Senhor seja glorificado, que em tudo nós sejamos de fato testemunhas vivas de quem viu a Tua salvação manifesta e foi atingido e afetado por ela, Pai. Nos leve em paz para as nossas casas, nos dá um restante de noite abençoado pelo Senhor, um restante de semana na Tua presença e desde já prepara os nossos corações para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo domingo, no dia do Senhor, quando vamos estar juntos, reunidos aqui mais uma vez, Pai. Apresentamos diante do Senhor também a vida do nosso pastor, meu pai, minha mãe, cuida deles, cuida da sua saúde, renova a sua disposição, toma-os inteiramente nas Tuas mãos, para que sejam e se sintam sempre cuidados pelo Senhor, Pai. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Nos encontraremos, se o Senhor quiser, no domingo. Lembrando que à noite teremos o nosso musical, o último musical desse mês. Que o Senhor te abençoe.